Alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos estudar produção de materiais para o uso do cotidiano. O que será que eu preparei para vocês que tem a ver com o dia a dia de vocês? Então, vamos aguardar, porque agora é hora dos avisos. Então, vamos começar aí a falar das nossas aulas. Vocês podem assistir a nossa aula na TV, podem assistir essa aula depois no YouTube, mas o que nós gostaríamos mesmo era de interagir com vocês ao vivo, através do aplicativo. Então, com o aplicativo, vocês têm como conversar conosco, dizer o nome da escola de vocês, dizer também da expectativa que vocês estão tendo em relação a essas aulas, fazer perguntas, responder as perguntas que a gente faz. Então, é interessante. Então, gente, para participar dessa aula ao vivo, vai aí na escola, pede ao coordenador, ao gestor, ao pessoal de secretaria, que informe a você a sua matrícula. E com a sua matrícula e a data de seu aniversário, você vai poder entrar e participar dessa aula ao vivo. Mas, enquanto isso, assiste na TV e depois revê no YouTube. Não esquece que lá no YouTube você pode também dar um like, você pode também fazer perguntas, responder, dizer para a gente o que vocês estão achando da nossa aula. Porque a nossa aula, gente, ela é preparada especialmente para vocês. Mas, para que essa aula fique cada vez mais, né, interativa, que possa, né, atingir o maior número, não só de alunos, mas dos familiares que estão assistindo junto aí com vocês, nós estamos aqui também transmitindo a nossa aula, né, através da língua brasileira de sinais. Então, através de todo esse movimento, a gente tem condições de passar para vocês as informações da aula. Legal, né, pessoal? Mas ainda tem aviso. O aviso agora é em relação ao mês de junho. O mês de junho é um mês de conscientização de muita coisa. Vejam aí. Nós já conversamos sobre a prevenção contra a violência à pessoa idosa, falamos sobre a Semana do Meio Ambiente, né? A questão também do dia de doação, do doador de sangue. E estamos hoje falando a respeito dos fogos, gente. E em relação aos fogos, a gente está nessa campanha aí, ó. Com fogo não se brinca. E para falar a respeito de... Eu trouxe essa tela aqui, que tem esse grupo de jovens que estão discutindo se vão ou não comprar fogos. E aí a gente tem aqui um recadinho, né? Todo o pessoal da saúde, os médicos, os enfermeiros, estão em alerta, avisando para a gente que divulgue, né? Para a gente dizer não a esses fogos. Esses fogos, além de trazer complicações para quem está no seu entorno, ou seja, os vizinhos, os pets, né? Os recém-nascidos, as pessoas que são acamadas, também o pessoal com autismo. Então, só traz transtorno para a vizinhança. E ainda pode trazer algo mais grave, que são as queimaduras. E essas queimaduras, gente, trazem muita complicação, porque a maioria delas acontece nos membros superiores. E aí traz mutilação para muitos jovens. Então, aí vai o nosso recadinho. E se por acaso você descobriu uma forma, né, diferente, ou seja, uma forma virtual desses fogos, passa para a gente e a gente vai divulgar aqui. Porque a gente vai dizer não aos fogos este ano, ok? E aí vamos ver o que é que nós temos para a aula de hoje. Mas para falarmos da aula de hoje, é importante que a gente possa rever, né, o que é que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós estudamos a respeito de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Para separar a mistura, é importante a gente ter, assim, o conhecimento de uma série de fatores. O primeiro fator é que a mistura é uma associação de duas ou mais substâncias cujas propriedades permanecem inalteradas. O outro é que o processo de separação de mistura pode ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende do tipo de mistura. E ainda, nós classificamos e também elegemos aí as principais formas de separar as misturas homogêneas das misturas heterogêneas. Lembrando que as misturas heterogêneas, elas são através de ações físicas, né? Enquanto que as de separação das misturas homogêneas, elas vão contar com
com a mudança de estado físico, como é o caso da evaporação, da destilação. E essas, pessoal, todas essas separações, elas ocorrem no nosso dia a dia. E por acontecer no nosso dia a dia, eu trago aqui para vocês um pedido. E esse pedido, não é? O meu sininho está lembrando ali que foi uma proposta da aula passada. E o que é que eu estou pedindo? Eu estou pedindo aqui, ó. Acompanha comigo essa leitura. Que tal ficarmos atentos e atentas às diversas atividades que realizamos diariamente, nas quais aplicamos algumas técnicas de separação de misturas. Então, aqui eu estou querendo lembrar a vocês que todas essas separações que nós trabalhamos aqui, elas fazem parte, de alguma forma, do nosso dia a dia. Ah, professora, a destilação fracionada não. Pois é, talvez essa seja uma exceção. Mas catação, peneiração, né, filtração, são fatos que acontecem aí, ó. As ações estão sendo realizadas aí por cada um de nós no nosso dia a dia. Até mesmo quando a gente vai pegar um objeto no nosso estojo, de alguma forma a gente está realizando uma separação de mistura. Então, para um pouquinho quando estiverem fazendo essas atividades e pensem, é uma separação de mistura homogênea ou heterogênea? Então, relembrar a aula através das ações do dia a dia é uma boa forma para assimilar. Mas vamos continuar. Então, aqui eu estou trazendo para vocês, eu estou começando a aula com 3 questionamentos bem interessantes. E eu acredito que no decorrer da aula vocês vão responder com propriedade, com segurança. Mas vamos ver que questões são essas. A primeira diz assim: de onde vem o sal de cozinha? Será que vocês sabem responder? A outra: o plástico é vilão ou mocinho? E, por fim, a cerâmica é a mais antiga das indústrias? Então, aí eu estou dando uma dica para vocês, dizendo, né, que tal responder essas questões no chat ou aí no seu caderno? Pega uma folhinha de papel e arrisca. Coloca. É muito importante que vocês respondam. E no decorrer da aula, vocês terão a oportunidade de refazer ou de confirmar aquela ideia inicial. Gente, responder questionamentos é muito importante para a gente poder melhor elaborar as nossas respostas. Então, a gente começa a aula com um pensamento e no decorrer das explicações, a gente vai aprimorando a nossa resposta. É essa a nossa dica para esses questionamentos. Então, vamos ficar atentos, porque ao final vocês têm que ter propriedade para responder as 3. Vamos ver se eu consigo ajudar vocês em cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Eu selecionei um monte de materiais e estou fazendo aqui, junto com o meu sininho, né, a pergunta: de que são feitos esses objetos? Observem os objetos. Observem com atenção, porque eu estou querendo aí que vocês percebam, né, esses objetos. Porque olha o que eu preparei para a próxima tela, ajudando vocês a selecionar, a separar esses objetos. Observem agora. Então, eu tenho um conjunto de plásticos, eu tenho um conjunto de metais, né, de objetos de metal e outros. Eu tenho um conjunto também de tecido, né, objetos feitos de tecido, de madeira, objetos feitos de vidro, de cerâmica e porcelana, que a gente vai conversar com vocês sobre eles hoje. Então, aqui eu mostro primeiro os materiais e depois eu digo de que eles são feitos. Mas quando a gente pergunta de que eles são feitos, o que a gente está querendo saber mesmo? Olha aí o que a gente está querendo saber, ó. O sininho diz para a gente assim: todos os objetos têm sua matéria-prima. Mas o que é matéria-prima? Então, vejam que os objetos estavam todos soltos. E eu rapidamente classifiquei, selecionei, separei. E agora, o sininho está me dizendo que os objetos são feitos de matéria-prima. E para a gente saber, né, que matérias-primas são essas, é importante a gente saber o que é matéria-prima. Quando a gente se refere à matéria-prima, a gente está querendo dizer o quê? Será que vocês já estudaram esse conceito antes? Então, acompanha comigo a leitura, que eu vou ler bem devagarinho, para que vocês possam realmente saber o que quer dizer matéria-prima. Vamos lá?
Matéria-prima é a substância com a qual se fabrica os mais variados bens. É um produto natural ou transformado, usado como base no processo produtivo das indústrias. Então, a gente pode dizer aí que a matéria-prima, né, seria o início, a base da produção de muitos objetos, que lá na indústria, lá no processo de fabricação, vai precisar desse material para poder produzir materiais diferentes. Então, veja que interessante. Então, os objetos, as coisas, são feitos de matéria-prima. E a matéria-prima é o assunto da gente hoje em relação a alguns objetos. Vamos lá. A gente tem que saber primeiro os tipos de matéria-prima. Então, de acordo com a origem, a matéria-prima pode ser de origem animal, de origem vegetal ou de origem mineral. Vamos lá? Ver cada um desses, né? Então, começando aí a pensar, o que é que eu tenho aqui em minha volta? Que eu posso dizer que a matéria-prima é de origem animal. E será que aí, na casa de vocês estão conseguindo ver alguma coisa que é de origem vegetal e mineral? Ah, professora, a senhora está pedindo muita coisa. Então, tá bem. Vamos devagarinho ver cada um desses, ok? Vamos lá. Quando a gente fala, né, nessa questão de matéria-prima, olha o que eu estou trazendo como informação. Sabia que são as matérias-primas, seus tipos e a importância dela na economia e na vida das pessoas? Então, é muito importante a gente saber que essa matéria-prima, ela se envolve, né, com a economia, ela se envolve com a nossa vida, com o nosso dia a dia, na medida que são produzidos. E o título da nossa aula é Produção de Materiais para Uso Cotidiano. Eu quero conversar com vocês com materiais que fazem parte do nosso dia a dia. Mas não posso esquecer de quê? Daquelas 3 perguntinhas iniciais. Porque durante essa aula eu tenho que responder, pessoal. Então, vamos logo ver aqui a questão do sal. Lá na pergunta tinha dizendo, né? De onde vem o sal? Mas vamos ver que informações eu trouxe para vocês. Observe esse esquema e, junto comigo, segue aí o caminho da seta. A água do mar. Essa água do mar, ela foi bombeada para salinas. Lá das salinas, esse sal, após uma evaporação da água, porque a água se perdeu, ficou só o sal, vai para a indústria. Lá na indústria vai acrescentar uma substância chamada iodo. Aqui no Brasil, o sal recebe essa outra substância, porque esse iodo ele vai ser muito importante em algumas funções do nosso corpo. E como o sal, né, é indicado para usar com moderação, em pequenas porções, então esse iodo vai chegar no nosso corpo e evitar doenças como é o caso do bócio, que vai desenvolver como se fosse um papo no corpo da gente, se faltar esse tipo de mineral. Então, depois que chega na indústria, que recebeu o iodo, agora esse sal vai para o comércio e vai chegar na nossa casa. Então, esse seria o caminho da água do mar até a nossa casa. Agora, o sal, o nosso sal de cozinha, ele pode ser chamado de cloreto de sódio, né, quimicamente. Ele tem uma fórmula que é NaCl, o Na, o sódio, o Cl, o cloro. E aqui tem mais alguma informação, gente. Obter o sal. Eu posso adquirir o sal através de sal de rocha, que vai estar no solo, e da água do mar, que foi o que eu expliquei, que é o mais comum. Mas existe também o sal em rocha, que vai ser extraído do solo. Então, essa seria a explicação. Mas, professor, eu queria ver como era isso nas salinas. Observa aqui comigo. De onde vem o sal de cozinha? Então, aqui nós temos algumas representações, né? Através de grandes proporções salinas, de grande nível, né? Vamos dizer, a empresa tem um número muito grande de produção. E aqui outras que são mais simples, que a gente poderia dizer que são as salinas de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, onde essa água do mar ela foi
bombeada para essas piscinas rasas, né? E essas piscinas rasas sofrem com a ação do sol, a evaporação. Então, a gente perde a água e fica só o sal. Então, vocês devem estar vendo aqui, ó, piscinas rasas. E esses senhores, esses trabalhadores, eles estão devidamente calçados, porque aí o sal poderia aí trazer transtornos para os pés, se tivesse descalço, até mesmo cortar o pé. E aí, olha, vai passando alguém, eu acho que é só rapidinho mesmo, porque o funcionário está aqui calçado. E aí, com essas pás, eles começam a retirar esse sal. Mas quem trabalha mesmo aí é a questão da evaporação. Lá do outro lado, vocês veem já uma proporção maior, né? Vamos dizer, uma empresa de grande porte, que já não faz esse trabalho manualmente, e aí já tem a questão de uma industrialização, né, de equipamentos que fazem esse trabalho. Então, aqui a gente responde a primeira, de onde vem o sal de cozinha. E vamos continuar. Aqui eu tenho uma curiosidade, ainda sobre o sal. Professora, você falou que o sal vai ser adicionado iodo porque nós adquirimos em pequenas proporções. Isso mesmo, só para dar um saborzinho ao alimento. Mas quando ele é adquirido em excesso, ele vai trazer, olha, a pressão alta. Esse sal vai trazer grandes complicações para essa pessoa que ingere sal, né, em grandes, vamos dizer assim, em grandes quantidades. E também para as pessoas que já têm, né, a questão aí de um distúrbio desse funcionamento, dessa pressão do nosso sangue, dessa circulação, então vai ser mais propício ainda a ter essa pressão alta e trazer mais complicações. Mas o sal tem o seu lado bom também. Ele misturado a uma pequena porção de açúcar e água, vai ter o soro caseiro, né? E esse soro caseiro, ele é muito importante. Quando tem alguém que está com diarreia, né, que está perdendo muita água, e esse soro, né, que não foi preciso ir lá na farmácia comprar, foi produzido em casa, com água tratada, né, e com a porção certa de açúcar e sal. E essa misturinha, né, vai ajudar a reidratar aquela pessoa que está desidratada por vamos dizer assim, um distúrbio aí no seu sistema digestório. Aí alguma coisa descontrolou, perdeu muita água nas fezes e vai poder repor. Então, a gente está vendo aqui um lado positivo do sal e um lado negativo do sal, essa questão aí do excesso. Vamos continuar. Agora a gente vai falar do plástico. Estão lembrados da perguntinha que veio do plástico? A pergunta era se o plástico ele é vilão ou é mocinho. O que eu estou querendo dizer quando eu falo em vilão? E quando eu falo em mocinho? Será que o plástico é algo bom para o nosso dia a dia ou é algo que é ruim? Mas vamos lá. É hora da gente falar essa questão aí do plástico. Olha o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe um monte de informações. Talvez tenha informações aqui que sejam curiosidades, que vocês não ouviram falar ainda. Vamos lá? Então, aí no plástico, olha o que eu tenho. Um pouquinho da história, né? A história do plástico, nesse plástico eu estou falando, o plástico natural, começou com Alexandre Parks, que em 1862 descobriu um material orgânico derivado da celulose. Esse, né, pesquisador, esse Alexandre Parks, ele extraiu um tipo de resina da mandioca, da beterraba e de outros, né, vamos dizer assim, de outros vegetais, porque ele diz aí que é celulose. Celulose é uma parte aí que compõe os vegetais. Então, ele fez o primeiro tipo de plástico. E esse plástico era um plástico, né, que a gente vai dizer assim, natural, orgânico. Mas, o que quer dizer a palavra plástico, professora? Olha, a palavra plástico, né, tem origem grega e significa aquilo que pode ser moldado. Então, o plástico é algo que é facilmente modelado, onde a gente consegue fazer um molde, onde ele consegue, né, realizar aquilo que a gente está querendo que ele faça, no que diz respeito ao formato. O que é que nós temos mais? Hoje, a maior produção, né, de plástico vem do petróleo.
uma parte do petróleo que é a nafta. Então, a gente vai ver na nossa próxima aula que o petróleo, a matéria bruta, pode ser feito várias coisas, desde o combustível, a gasolina, o diesel e até mesmo o plástico. A gente vai ver outras coisas também. Então, o plástico, ele é derivado do petróleo e de uma parte lá, que é a nafta, e pertence ao grupo dos polímeros. Vamos ver mais. Sabia que a gente pode identificar os plásticos, né? A gente vai poder identificar os plásticos pelo número, mas antes, vamos conversar sobre a nossa perguntinha. Vilão ou mocinho? Nos dias de hoje, é difícil viver sem o plástico. Chegar agora a gente criar uma lei dizendo que não vai mais ser produzido, vai ficar difícil. Tem coisas que a gente não tem como mais. Mas, vamos ver aí. Vilãs são as nossas ações. Olha para onde os plásticos, né? Os nossos plásticos chegam. Olha onde os nossos plásticos chegam. Então, aqui a gente está dizendo que não é, o plástico não é o vilão. Vilãs são as ações. É jogar o plástico na rua, né? É não reaproveitar o plástico. É jogar o plástico dentro de rios, de lagos, na praia, que está trazendo complicações aí para todos os seres vivos. Mas eu estava dizendo a vocês também que o plástico, ele apresenta a classificação dele de números, e que cada número de plástico e também de algumas siglas identificam para que serve o plástico. Se ele é maleável, se ele é duro, se ele é resistente. Então, aqui a gente tem a garrafa PET. Se vocês olharem na garrafa PET embaixo, vai estar o número 1. E assim todos esses números aqui, ó. Mostrar aqui para vocês. Então, todos esses números que aparecem aqui, né, são identificações. E a partir dessa identificação, o grupo de reciclagem vai saber se esse plástico continua no processo de reciclagem ou ele volta apenas para o reaproveitamento. Vejam mais. Existem grupos de plástico. E aqui a gente está classificando em 2 grandes grupos. Quais são eles? Então, a gente vai ver aí que dependendo da fusão, dependendo do derretimento, ou seja, a gente vai mostrar aí como é que esse plástico se comporta. Será que ele se derrete com facilidade? Será que ele se solidifica com facilidade? Então, diante dessas duas, né, dessas duas características, a gente vai poder classificá-los como termoplásticos, que são aqueles que podem ser reciclados, e termorrígidos, que não derretem quando aquecido, portanto, não podem ser reciclados. Então, agora vocês ficaram sabendo que nem todo plástico é reciclado, mas a gente pode aplicar os outros R's, né? Eu posso reduzir, eu posso reaproveitar. Se eu não posso reciclar, eu reaproveito. Eu vou dar uma outra função para aquele plástico. Então, a questão aí do plástico. Falamos a respeito do questionamento, se ele era vilão ou era mocinho. Então, a gente está vendo aqui que ele tem a sua função e que cabe a cada um de nós dar o destino correto. E dar esse destino correto é facilitar, né, para que esse plástico ele não traga tanto transtorno, tantos prejuízos, tanta morte de animais, principalmente animais aquáticos, né, os marinhos sofrendo aí, as tartarugas, as aves que estão aí, olha, comendo plástico e morrendo, porque não tem como digerir. Então, é muito importante a gente saber isso. Então, aí nós já estamos com a segunda questão. Vamos continuar? Agora a gente vai falar de cerâmica. A cerâmica. Lá no meu questionamento, eu queria dizer assim, será que a cerâmica ela é a mais antiga da indústria? A gente vai conversar sobre isso. E quando a gente fala de cerâmica, vem junto uma série de palavras. Olaria ou oficina, que é o local onde está sendo trabalhado, onde está sendo manuseado, onde está sendo produzido esse material de cerâmica. O oleiro, né, que é aquela pessoa que trabalha, que também pode ser chamado de ceramista. Então, eu posso chamar ele de oleiro ou de ceramista, que é aquela pessoa que tem essa habilidade, né, tem essa competência de, com barro mole, desenvolver, criar uma infinidade de objetos. Desde aqueles objetos que fazem parte do nosso dia a dia, né,
como também a questão aí de objetos de esses artesanatos para decoração. Vocês já pararam para ver como é lindo, né? A questão aí, a diversidade de vasos, de objetos, de muitas vezes de representações de animais, de pessoas, feito aí com o barro, feito aí com a argila. Então a gente está vendo a oficina, que é a questão aí da olaria, da argila ou barro, que a gente vai ver aí que argila e barro têm características diferentes. Então, vale a pena a gente também parar para conhecer. Então, estamos diante de uma cena onde o oleiro está, né, modelando ali uma peça. Vejam que tanto o movimento da mesa, que faz girar, como o toque, né, leve das mãos, vai dar o formato que esse profissional está querendo. Mas vamos continuar. E agora a gente já vai responder aquela perguntinha, que era saber se a cerâmica é a mais antiga das indústrias. Olha a resposta. É uma das produções mais antigas do homem. É comum encontrar objetos em escavações arqueológicas, como esses aí, olha. São objetos muito antigos, né, que foram encontrados nas escavações. E essas escavações, na medida que os arqueólogos encontram isso aí, eles, com essa informação, com esse formato, com a maneira que foi modelada, eles vão saber dizer muito a respeito daquele local e do povo que habitava ali. Então, veja a cerâmica como algo importantíssimo, né, no que diz respeito aí a uma produção e a nossa história. O que é que nós temos mais? Ainda a respeito, né, da cerâmica, a gente vai ver desde cerâmicas bem, né, mais, vamos dizer assim, sofisticadas em detalhe, das mais simples. Então, o que é que eu tenho agora em texto? A cerâmica é a mais antiga das indústrias, pois ela nasceu no momento em que o homem começou a utilizar-se do barro endurecido pelo fogo. Desse processo de endurecimento, obtido casualmente, evoluiu até os dias de hoje. Então, a gente está vendo aí que o homem começa, não é? A questão aí da história da cerâmica começa quando o homem percebe que após uma queimada, aí eu estou falando no que diz respeito à pré-história, ele começa a ver o solo queimado, e aquele solo queimado, ele agora apresenta uma outra textura, ele apresenta endurecido. Ele apresentava também impermeável, aí o homem começa a armazenar. Mas vamos continuar. Aqui eu estou trazendo para vocês uma das maiores representações do nosso estado, né, no que diz respeito à cerâmica. É a questão da oficina cerâmica de Francisco Brenan, que fica na Várzea, aqui em Recife, né, Pernambuco. Estou colocando aqui para vocês que é uma diversidade, né, de trabalhos em relação aí a essa cerâmica. E aí a gente vai ver que Francisco Brenan foi, né, uma grande representação, e os materiais dele, as produções dele, gente, é encontrado no mundo inteiro, né? E aqui nós temos o Marco Zero com uma representação, né, das produções de Francisco Brenan. Para ele, né, que já partiu, a gente tem só que agradecer todo esse acervo, tudo isso que ele proporcionou, e através dos seus funcionários, né, dos seus discípulos, continua ainda esse estudo. O que é que nós temos? Agora a gente vai falar da questão da cerâmica. A cerâmica é um sinônimo de tradição, cultura e beleza. E eu não poderia deixar de falar do filtro de barro. Gente, o nosso filtro, o filtro brasileiro, né, ele é nosso, ele foi inventado por pessoas como nós aqui do Brasil, e ele é uma representação de purificação da água em vários países. Então, a nossa aula está encerrando por aqui. A gente volta a continuar a falar desses produtos, né? E aí vocês comecem a ver o que é que vocês têm na casa de vocês para a gente discutir na próxima aula. Por hoje é só, pessoal. Encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau.